E aí pessoal do Miuita, eu sou o Akira Ito, e tô aqui fazendo uma revisãozinha de termologia para prova de segunda-feira. Me pediram lá no grupo para comentar um pouco desse assunto, então eu tô aqui. Vou comentar um pouquinho sobre temperatura, sobre escalas, né? Calor e propagação e dilatação térmica, basicamente isso. Eu não vou me estender muito em conceito, assim, não vou ficar detalhando muita coisa, não vou definir com muita precisão nada, não vou demonstrar nenhuma fórmula. Talvez eu demonstre uma coisa ou outra, comente uma coisa ou outra, faça um exercício ou outro, mas eu não vou tentar fazer um negócio muito maçante, até porque tem que ser um negócio mais rápido, né? Vocês devem ter outras coisas para estudar, mas eu vou dar uma ideia geral desses conceitos e talvez no final do vídeo eu grave, ou então no vídeo separado, eu grave umas questõezinhas para fixar o assunto, talvez umas mais difíceis para juntar vários conceitos, mas bom, vai ser mais ou menos isso que a gente vai fazer hoje. Se você não tiver interesse, pode estudar outra matéria, mas se você precisar de ajuda nesses conteúdos, fica aqui que eu acho que vai ser bastante útil para você. Como referência, se você quiser ter uma noção do que eu vou falar, em qual ordem, eu estou usando o Tópicos de Física, né, o livro mais conhecido, e aí eu vou acabar falando sobre apenas o tópico 1, né, sobre termologia, mais especificamente nos tópicos 1, 2 e o último, que é o 6. Ok? É mais ou menos isso que a gente vai fazer hoje, então vamos para o vídeo. Primeiramente vamos falar um pouquinho sobre temperatura. O que é temperatura? O que é essa grandeza que a gente chama de temperatura? De forma simplificada, resumida, temperatura é o grau de agitação das moléculas de um determinado sistema. Como assim? Se você olha microscopicamente o que as moléculas do objeto estão fazendo, se elas estiverem se movendo muito sinistramente, muito rapidamente, muito intensamente, esse corpo a gente fala que ele está quente, a gente fala que ele está com uma temperatura alta. Se as moléculas estão se mexendo pouco, ele está frio, ou seja, a temperatura está baixa. Ou ele está menos quente, né? Porque tecnicamente frio não existe, é só menos quente, mas não vamos entrar nessa discussão. O fato é, temperatura é o grau de agitação das moléculas de um determinado objeto. Beleza? Ponto. É, como que a gente vai medir essa temperatura, né? Não basta a gente ter esse conceito sem conseguir deixar ele um negócio mais matemático, né? A gente precisa medir ele, a gente precisa ter um negócio preciso para a gente conseguir operacionar isso, né? Equacionar essas propriedades dos materiais. A gente faz isso criando escalas, né? A gente define alguns pontos e, baseado nesses pontos de referência, a gente vai estendendo as escalas. A escala mais conhecida, provavelmente por gente que vive aqui no Brasil, são os graus Celsius, né? O grau Celsius ele é definido a partir do ponto de ebulição e fusão da água, né? A água ela funde, ela congela a 0 graus Celsius e ela evapora a 100 graus Celsius, né? Ela ebule a 100 graus Celsius. E é assim que a gente definiu essa escala de graus Celsius. Outras escalas podem ser definidas a partir de outros materiais, álcool, mercúrio, enfim. Mas o fato é importante que você conheça algumas dessas escalas. As mais conhecidas são os graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin, talvez Rankine, mas esses três são os mais importantes. É importante que você saiba também as fórmulas para converter entre um e outro, beleza? Eu tenho um jeito mais fácil de fazer isso, não sou um bom de decorar fórmula, então eu mostro para vocês como é que eu faço para converter entre uma escala e outra, sem ter que ficar decorando aquele tanto de fórmula, até porque às vezes você troca um termo com o outro, aí você erra tudo. Então eu prefiro fazer de um jeito mais meio que demonstrando a fórmula, a partir do zero, decorando menos coisas, beleza? Bom, então agora que a gente já falou de temperatura, vamos falar sobre calor. O calor, assim, para só a definição mais simplificada calor é energia térmica em movimento. A energia térmica que parte de um corpo a partir do outro. Lembrando que a energia térmica ela sempre vai fluir do corpo de maior energia para um corpo de menor energia. Por exemplo, se você tiver um copo de água com água gelada num ambiente muito quente, a tendência é que o ambiente fique um pouquinho mais frio e o copo fique mais quente, né? Que as temperaturas no ambiente do copo elas se igualem. Nunca vai acontecer o contrário. Nunca você vai ter um copo frio e ele vai ficar mais frio, sendo que o ambiente dele está mais quente. As temperaturas sempre vão tentar se igualar, beleza?
Isso é uma coisa importante que vocês tenham em mente. E aí, sobre a propagação dele, né? Como que o calor ele vai transitar de um corpo para o outro? A gente vai estudar, então, basicamente três meios, né, de propagação de calor. É mais ou menos isso que a gente vai ver. E por fim, a dilatação térmica é como que os objetos, como que o tamanho dos objetos mudam de acordo com o calor, né? Se você tiver, por exemplo, na sua casa, uma janela que tem aquele trilho de ferro, talvez isso aconteça com você que de manhãzinha e de noite é muito fácil de você abrir e fechar sua janela, e você não tem que fazer força nenhuma. Só que de dia, às vezes, né, quando tá com o sol muito forte, às vezes você percebe que é muito, muito difícil você conseguir mexer a janela por causa do trilho. O que acontece? O trilho, ele é feito de metal e os metais eles têm uma dilatação térmica maior. Então, como o dia está muito quente, o metal ele vai meio que se expandir e aí vai deixar meio apertado a janela e o trilho. Aí fica difícil de você mexer. É uma das vezes que você consegue perceber esse fenômeno, beleza? E aí a gente vai ver um pouquinho disso aí também hoje, tá? Então, só para dar uma ideia geral de como é que vai ser a aula, se você tiver interesse em algum desses assuntos, continua, se não, pode ir embora, vai estudar logaritmo, trigonometria, beleza? Então agora vamos para a parte mais detalhada. Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre temperatura e as escalas em um pouco mais de detalhe, ok? Conforme eu tinha falado no começo do vídeo, eu não gosto muito de ficar decorando fórmula, porque às vezes a gente se confunde, às vezes a gente troca uma constante, às vezes não era 4 terços, era 3 quartos, e aí eu tento evitar ao máximo decorar fórmulas assim, que eu acho que são fáceis de demonstrar, né? Porque se é uma fórmula que você consegue achar ela fácil na hora da prova, você não vai gastar nenhum minuto para fazer isso, eu prefiro demonstrar na hora do que ter que decorar, porque a minha memória não é muito boa para ficar decorando constante, então eu particularmente prefiro fazer na hora da prova. E nesse caso, assim, as fórmulas são fáceis de achar, então eu prefiro fazer assim. Se você quiser decorar, tudo bem, pode pular o vídeo para o segmento, mas eu vou mostrar aqui como é que eu faço, ok? Talvez você já tenha visto isso, não é um método tão secreto assim. Mas é o seguinte, no caso, eu vou analisar como é que a gente transforma uma medição em Fahrenheit para Graus Celsius ou o contrário, né? Então, Graus Celsius para Fahrenheit. Como é que a gente faz essa transição? No caso, vamos supor aqui que eu tenho essas duas escalas colocadas lado a lado, ok? Então, aqui, Graus Celsius Fahrenheit. Então, por exemplo, se eu olhar aqui, dar um zoom e olhar nesse ponto daqui, vamos supor que aqui é 50 graus, aqui é, sei lá, 230, enfim, é só uma representação gráfica dessas escalas, ok? Agora é o seguinte, vocês concordam comigo que se eu colocar esses dois termômetros no mesmo recipiente, eles provavelmente vão dar medições diferentes, né? Porque as escalas são diferentes, então eles não têm como dar valores iguais, exceto por um, mas isso não vem ao caso, quando a temperatura é menos 40, os dois dão a mesma medição, mas isso não vem ao caso. Para você colocar os termômetros, né, dessas duas medidas em um mesmo recipiente, eles vão dar medições diferentes, porém a temperatura lá, assim, no fundo do fundo, é a mesma, beleza? Então eu vou traçar aqui uma reta paralela para indicar uma temperatura que eu vou querer definir. Por exemplo, no meu caso, eu gosto de usar 0 graus Celsius, porque é uma temperatura fácil de lembrar e é conhecida por ser o ponto de fusão da água, né? Daí que definiu-se a escala de graus Celsius. E o equivalente em Fahrenheit, se você tiver decorado, que eu tenho, é 32 graus Fahrenheit, ok? E agora eu vou traçar uma outra reta paralela, com uma outra temperatura, né? Os termômetros eles vão dar medidas diferentes, mas no fundo a temperatura é a mesma. Então aqui, vou colocar os 100 graus Celsius, normalmente uma temperatura fácil de decorar, e o equivalente em Fahrenheit é 212. Mais chato, mas dá para decorar. Ok? O que acontece essas escalas, ambas crescem linearmente, né? Então a relação entre elas vai ser linear. A partir daí, a gente consegue achar uma relação entre elas, né? A gente pode, por exemplo, traçar uma reta arbitrária, né, em uma posição arbitrária, que eu vou chamar, por exemplo, aqui de uma posição x em graus Celsius, que vai equivaler a uma posição y em Fahrenheit. E a partir daí você percebe que a gente já pode fazer alguns esquemas, né? Porque elas são todas paralelas e tal, então a gente pode usar semelhança de setas, né? No caso, teorema de Tales. Então, por exemplo, eu vou pegar esse segmento daqui, vou falar que vou analisar esses segmentos daqui, ok?
só usar a semelhança, a gente vai ter que x menos 0, ok? Aqui, x menos 0 está para 100 menos 0, assim como y menos 32 está para 212 menos 32, ok? Só peguei esses segmentos aqui e comparei eles, ok? Bom, então vamos... x menos 0 é x, 100 menos 0 é 100, y menos 32 eu vou deixar como está, opa, y menos 32 eu vou deixar como está, e aqui embaixo vai ficar 180, ok? Vou passar esse 100 para o outro lado, para eu achar o valor de x, e aí x vai ser igual a 5 nonos de y menos 32, ok? Gosto de pensar desse jeito. Se você for checar essa fórmula aí no Google, então se tiver lá de cabeça, você vai perceber que ela bate, ok? Aí se você quiser achar o valor de y, é só você multiplicar por 9 quintos e somar 32, ok? Eu gosto de pensar desse jeito para transformar essas fórmulas, essas diferentes escalas, porque eu acho um pouco difícil de lembrar dessa fórmula, assim. Às vezes eu confundo. É basicamente isso que a gente tem sobre temperatura, ok? Então agora vamos falar um pouco sobre calor. Bom, então vamos falar um pouquinho agora sobre calor e sobre os modos como ele consegue de um ponto ao outro, né? Os meios de propagação do calor. Tem três métodos principais, né? Três processos principais, que são a condução, convecção e a radiação. Vou começar com a condução porque eu acho que ela é mais fácil de entender. Então, a condução, ela envolve o choque de partículas, né? As moléculas elas estão juntinhas, elas acabam se batendo, e o calor vai acabar fluindo, ele vai acabar sendo conduzido por um meio material, ok? Esse meio material pode ser uma barra de ferro, sei lá, um líquido, mas o ponto envolve meio material. Se não tiver meio material, não tem condução, ok? É isso. Vamos, por exemplo, dar um exemplo. Se você já tiver ido na cozinha, sei lá, você está vendo sua mãe cozinhando e aí ela está mexendo um caldo com uma colher de madeira. Você percebe que quando você pega no cabo da colher de madeira, ela não está muito quente, né? Você consegue pegar e não vai ter que soltar do nada, mesmo que a colher esteja em contato com um líquido que vai estar bem quente. Então, nesse caso, você percebe que a madeira, né, a colher de madeira, ela não é uma boa condutora de calor, porque o que acontece você tem aqui sua panela, tá? Finge que isso aqui é uma panela. Aí aqui vai ter, vamos supor que vai ter água muito quente. E aí tem aqui a sua colher. Aqui é a sua colher. Finge que é uma colher. Você percebe que mesmo que aqui, nessa região, esteja muito quente, que está alta temperatura, aqui a temperatura está mais baixa. Por quê? Porque o calor que está nesse ponto daqui não consegue fluir muito bem para cá, ele não consegue ser conduzido muito bem. Esse é um exemplo de condução onde a condução não acontece muito bem. Mas se você trocasse, por exemplo, essa colher de madeira por uma colher de metal, eu tenho certeza que você sabe o que aconteceria, né? Você tem aqui sua panela, de novo, com água muito quente. E aqui você tem uma colher, só que dessa vez a colher vai ser de metal. Beleza? Uma colher de ferro, por exemplo. Finge que é uma colher. Eu tenho certeza que você tiver assim, uma intuição física razoável, você vai perceber que se você botar a sua mão aqui, vai estar muito quente. Aqui vai estar... não vai estar tão quente quanto aqui, mas a temperatura daí vai estar bastante elevada. Você provavelmente vai tomar um susto assim quando você pegar nessa colher. O que acontece é que os metais, de forma geral, eles conduzem bem o calor, beleza? Então, a condução é esse processo onde o meio físico ele permite a passagem de calor de um ponto a outro. E a gente vai equacionar esse processo por meio da lei de Fourier. Lei de Fourier. Acho que é assim que escreve, mas, bom. A lei de Fourier, ela pode parecer um pouco confusa, você pode olhar para essa forma e não entender muita coisa, mas eu vou te mostrar que ela é muito intuitiva, você consegue, sim, você tem a intuição física necessária para entender ela toda tranquilamente, beleza? O que a fórmula diz? A fórmula é o seguinte, φ, o fluxo de calor, ele vai ser igual a uma constante, vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido pelo comprimento. Como assim? Vamos supor que aqui você tem um, sei lá, um cano não,
um tubo de ferro, um cilindro de ferro, e é você que está querendo analisar como é que a Leite Fourier funciona nesse, nessa barra de ferro, ok? Vamos supor que aqui a gente vai ter uma fonte quente, alta temperatura, né? Aqui vai ter uma alta temperatura, e aqui você vai ter uma fonte fria de baixa temperatura, ok? Baixa temperatura. O que acontece é, o fluxo de calor, né, o quão rápido o calor vai fluir de uma ponta da barra até a outra, ela pode ser descrita por essa equação. Agora, como que essa equação pode ser intuitiva? Eu gosto de pensar no calor, né, e nessa lei de Fourier, como se fosse água, como se fosse um cano d'água. Pensa comigo, se você tem um cano d'água que vai levar água daqui desse ponto até esse aqui. Pensa comigo, se o cano ele for mais fino, né, se a área da seção transversal dele for menor, vai ser mais ou menos difícil de passar água, né? Vai ser mais difícil. Se você tiver um cano muito largo, é muito fácil da água passar. Você pode até botar um negócio mais viscoso para passar que o líquido vai passar tranquilamente. Mas agora, se você diminuir muito a seção transversal, vai ficar muito difícil da água fluir de um ponto a outro. Mesma coisa acontece com o calor. Se você tiver uma barra de ferro muito fininha, é muito difícil do calor passar de um ponto a outro. Por outro lado, se você tiver um fio, né, ou sei lá, uma barra de ferro bem grossa, com uma área de extensão transversal bem maior, o calor consegue fluir muito mais fácil, assim como a água. Agora, ainda analisando a água, pensa comigo, se você tiver um cano muito longo, é mais ou menos difícil da água ir de um ponto a outro. É mais difícil. Se você tiver um cano mais curto, vai ser mais fácil da água de um ponto a outro. Beleza? Mesma coisa acontece com o calor. Você percebe que aqui no caso da área, ela é diretamente proporcional, enquanto o L, né, o comprimento da barra, é inversamente proporcional. Quanto maior o L, menor o fluxo. Quanto maior o A, maior o fluxo. Quanto menor o A, menor o fluxo. Beleza? Mesma coisa vale para variação de temperatura. Você pode pensar isso, por exemplo, no caso da água, como uma diferença de pressão, por exemplo. Se a pressão no canto do cano é muito alta e na outra é muito baixa, a água vai fluir mais tranquilamente. E o K é só uma constante, vai ter em várias equações, beleza? É mais ou menos isso como eu gosto de pensar na condução, ok? Fazer um paralelo com a água. Então, é mais ou menos assim que eu analiso esse processo, ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre convecção. A convecção é um processo muito mais complicado de equacionar, a gente não tem uma fórmula fácil para a gente mexer nisso, tanto que muitas vezes até em ensino superior, que nem o professor quem falou, as pessoas não equacionam, porque é um processo muito complicado, então a gente só vai mexer com o conceito, só com as ideias, ok? Convecção envolve movimento de massas, né? Você tem, por exemplo, massa de ar, e na convecção as massas de ar vão ficar se mexendo, vão ficar subindo e descendo, indo de um canto para o outro. Pode ser com a água também. No caso de sólidos, acho que isso não acontece, mas em líquidos e gases isso acontece definitivamente. No caso das brisas marítimas, por exemplo, isso acontece bastante. E aí, até quando você está fervendo uma panela d'água, isso acontece, que é uma coisa bem interessante. Por curiosidade, se você tentar ferver uma panela d'água parado na sua casa, você vai demorar um tempo X, e se você tentar ferver essa mesma panela de água caindo de um elevador, com a aceleração da gravidade, ou então uma aceleração menor que a da gravidade, vai demorar mais para você ferver esse pote d'água, por causa da convecção, né? É só como curiosidade. Então a convecção vai envolver subir e descer de massas de ar ou de líquidos. O que acontece regiões onde o líquido está mais quente, elas tendem a ficar menos densas. E como elas estão menos densas, elas tendem a subir. E regiões onde esse líquido, o gás, vai estar mais frio, o mais frio vai ser mais denso e o mais denso vai descer. E vai acontecer esse processo perpétuo de subir e descer. Então, aqui a gente tem um líquido quente, uma porção de líquido quente, e aqui a gente vai ter uma porção de líquido frio. O que acontece vamos supor que aqui, por exemplo, aqui embaixo a gente está com uma chama, né? Aí é uma panela, aqui está com uma chama, e aí o que acontece essa parte mais quente ela vai ser mais densa e ela vai subir. Essa parte aqui, ela é menos densa, perdão, ela é mais densa, a laranja é menos densa porque ela está mais quente, e a azul ela é mais densa porque ela está mais fria, então a azul vai descer. Só que como a azul vai ficar em contato com a parte quente, a azul ela vai esquentar e ela vai passar a ser laranja, beleza? Então a azul vai virar laranja, e a laranja não está mais em contato com o fogo, né? Ela não está mais tão perto do fogo, então a condução vai ser menor, então aqui vai virar azul, né? Então aqui vai ficar frio. Então
o laranja vai descer e o azul vai subir, e vai ficar nesse processo de subir e descer. É mais ou menos isso que acontece. No caso das brisas marítimas, isso acontece também, só que é um processo um pouco mais complicado, envolve a água e a areia, mas isso aí fica para outra hora, ok? De convecção é mais ou menos isso que você tem que saber. Convecção envolve movimento de massas de ar ou então de um determinado líquido. Então agora falando sobre radiação. Radiação é o único processo de troca de calor que não envolve nenhuma massa, né? Você não precisa de um meio material para fazer a radiação. Você percebe, por exemplo, que no próprio sistema solar, né, isso acontece o tempo todo. Vamos supor que aqui a gente tem o Sol, o Sol, beleza? O Sol está aqui brilhando, e aqui vai estar, sei lá, aqui vai estar a Terra, ok? O que acontece você percebe que todo dia é dia, todo dia tem Sol, todo dia tem raio de luz batendo na sua cara. Mas como é que isso acontece? Assim, não tem nenhuma barra de ferro gigante que está ligando o Sol e a Terra para que a Terra fique quentinha. Não tem isso, não rola. Também não tem nenhuma massa de ar no espaço que está indo e voltando, indo e voltando. Então não rola, não há nem condução nem convecção. Então como é que o calor do Sol está vindo até a Terra, sendo que não tem nada entre eles? O que rola é a radiação. A radiação, ela não vai envolver o meio material, ela meio que pode se propagar sem necessidade de nada, ela só se propaga no vácuo, se propaga com o meio material, e é mais ou menos isso que acontece. O que acontece a radiação é um processo de propagação da energia em forma de ondas eletromagnéticas. O que é uma onda eletromagnética? Não interessa, só decora que é isso, porque para a gente falar sobre isso a gente teria que saber muito mais matemática, muito mais física, e por hora esse não é o foco, beleza? E o que acontece quando essas ondas eletromagnéticas elas são absorvidas, no caso pela Terra, por exemplo, a Terra vai esquentar. É mais ou menos isso, ok? Então são esses três processos: condução, convecção, radiação. Condução envolve meio material, uma barra de ferro, por exemplo. Convecção envolve subir e descer de massa de ar ou massa de água, por exemplo. E radiação não envolve nenhum meio material. São ondas eletromagnéticas que vão de um ponto A até um ponto B. Pode ser com vácuo, pode ser sem vácuo. O que importa ela vai em forma de ondas eletromagnéticas e quando ela chega num corpo, esse corpo vai receber energia térmica, ok? É isso que você precisa saber. E para finalizar o vídeo, que já deve ter ficado meio comprido, acho que eu acabei falando demais, por fim a gente vai falar um pouco sobre dilatação térmica. Dilatação térmica é aquele negócio que eu falei de que os corpos eles tendem a ficar maiores ou menores, dependendo da temperatura que eles têm, né? No caso, um exemplo bem fácil de a gente pensar, por exemplo, é um termômetro de mercúrio, né? Se você já viu um termômetro de mercúrio, é um negócio mais ou menos assim. Você tem um negócio mais ou menos assim, mais ou menos, beleza? Aqui então você vai ter meio que uma bolinha de mercúrio. E aqui para cima você vai ter uma coluninha. E aí aqui você vai ter marcações de temperatura. O que acontece o mercúrio, quando ele recebe determinado calor, né, quando ele fica a determinada temperatura, ele tende a dilatar, ele tende a aumentar seu volume. E aí o mercúrio ele vai escalar essa coluna e ele vai para cima. Quanto mais quente ele tiver, quanto mais frio ele tiver, ele vai indo para baixo. Beleza? É mais ou menos essa ideia. Ou então aquele exemplo da janela que eu te falei, que quando você tem uma janela com trilho de metal, de dia é difícil da gente fechar a janela, porque o trilho ele expande e aí fica apertado. E de noite, de manhãzinha, tá mais frio, o trilho ele fica mais tranquilo, e aí você consegue mexer na janela facilmente. Ok? As equações que você precisa saber são três, né? Que é a dilatação linear, a dilatação em área e a dilatação volumétrica, beleza? As três são muito similares, beleza? No caso da linear, o L final vai ser igual a o L inicial vezes 1 mais o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura, ok? Essa é a primeira fórmula. A segunda fórmula é que a área final vai ser igual a área inicial vezes a área inicial vezes 1 mais o coeficiente de dilatação de área vezes um delta-θ. E, inclusive, esse beta é aproximadamente igual a 2α, ok? Você pode falar que ele é igual na maioria das provas. E, por fim, o do volume é o mesmo esquema. As três fórmulas são idênticas. Só troca o L pelo A e o A pelo V. Beleza?
Só que dessa vez, obviamente, a gente vai ter um outro coeficiente, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. E no caso, esse coeficiente, esse gama, né, ele é igual, ou aproximadamente igual, né, a 3 alfa, né? Como esse coeficiente de dilatação é muito pequeno, né? Porque se você pensando, você não vê, por exemplo, sua panela de ferro com, sei lá, 30 centímetros de diâmetro, quando você coloca ela no fogo, depois de 20 minutos ela está com 2 metros. Não, assim, a dilatação é muito pequena, você dificilmente vai conseguir perceber isso a olho nu. A não ser que seja assim, uma escala muito grande. Mas se você pega um objeto pequeno e esquentar, a dilatação assim é pequenininha. E assim, para a maioria dos materiais, essa dilatação é bem pequena. Então, nos casos dos metais, que você percebe isso mais de forma mais acentuada, mas no geral assim é muito pequenininho. Então, por causa desse valor muito pequeno, a gente consegue fazer algumas aproximações. Beleza? Então, é basicamente isso. Não tem muito mais o que falar. Eu poderia entrar em mais detalhe, fazer uns exercícios, mas de ideias, assim, é mais ou menos isso que você tem que ter em mente, ok? Se você conseguiu entender tudo, joia. Tenta fazer uns exercícios para fixar, porque física não é só conceito, né? Física tem que ter matemática. Se você não entender algum conceito, lembrando, manda mensagem no grupo, fala com o teu professor, pode falar comigo, eu tô no grupo, pode mandar mensagem no privado, se você não quiser falar no grupo. Fala com alguma outra pessoa que também gosta de física, que sabe esses conceitos. Pede ajuda pro pessoal da OBF, pede ajuda pro, sei lá, pro pessoal da seletiva. Esse pessoal com certeza vai conseguir te ajudar. Se não conseguir também acontece, mas não fica com dúvida, beleza? E é isso aí. Bom, dá o like, né? Se inscreve no canal, fazer aquela coisa toda. E a gente se vê no próximo vídeo. E boa prova. Tchau, tchau.